Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de um assunto que o Nespiano adora, falar que o animal é poluente. Eu vou desmistificar tudo que um monte de Zé fala por aí, que o animal produz metano, que o animal fura a camada de ozônio, que o aquecimento global é por causa do boi, do peido ou do arroto do boi. Então vem comigo, vou explicar tudo pra vocês de como o animal, ao invés de ser taxado como vilão, o conjunto, pasto, muitas vezes pode ser a solução pro processo de sequestro de carbono, tá? Vamos lá, vem pro vídeo, mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like. Puta conteúdo legal, esse conteúdo vai ser super polêmico do jeito que eu gosto. Vamos lá, gente. Primeira coisa, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber. Se algum dia alguém chegar perto de vocês e falar assim: o boi é poluente, o peido ou o arroto do boi tá furando a camada de ozônio. Cara, se tem uma pessoa que tá enganada do mundo é essa, tá? Se tem uma pessoa que tá enganada do mundo é essa. Vários trabalhos já provaram, que o conjunto pasto bem manejado e bovino, ele é positivo. O que é isso? Ele sequestra mais do que ele produz de gás poluente, certo? Pasto degradado é outra história. Mas aí, o cara que deixou o pasto degradar também tem que entender um pouco melhor da vida dele, porque tá errado, tá? Tá bem errado. Olha só, o que acontece? O animal foi feito para produzir metano, tá? Isso é da natureza dele. Por quê? Dentro do rumen, as bactérias que produzem metano, elas são as mesmas bactérias que sequestram o oxigênio dentro do rumen. É importantíssimo que o rumen seja um ambiente anaeróbico, ou seja, não pode ter oxigênio ali dentro, ou não pode ultrapassar de uma determinada quantidade. Por quê? A gente tem que lembrar que o rumen é um ambiente cheio de fungo, e o fungo, os fungos presentes ali dentro, são fungos anaeróbicos, eles morrem na presença de oxigênio. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Só que existem dietas onde o animal produz mais metano e dietas onde ele produz menos metano. E geralmente não, as dietas de menor produção de metano são dietas de volumoso, tá? E ainda assim, dentro das dietas de volumoso, existem dietas onde o animal vai produzir menos ainda. São as dietas que entregam uma qualidade nutricional mais completa, tá? Então, para te dar um exemplo simples, se o animal tá comendo um pasto de 10, 11% de proteína na média, ele tem uma eficiência ruminal muito maior, consequentemente uma produção de metano menor. Num pasto seco, onde o animal está consumindo 3, 4% de proteína, ele tem uma eficiência energética do ambiente ruminal ruim. Ele produz um pouco mais de metano, nesse caso, tá? Existem dentro da suplementação algumas empresas que vêm lançando aditivos para isso, mas o aditivo, para diminuir a produção de metano, ele consequentemente diminui o sequestro de oxigênio, você acaba piorando o ambiente ruminal, certo? Então foquem no seguinte: o animal que tem um pasto de qualidade, um pasto bem manejado, ele produz metade da quantidade de metano que o pasto consegue sequestrar. Ou metade da capacidade, ele produz metade da quantidade de gases poluentes que o pasto consegue sequestrar, certo? Mas tem uma coisa importante. Quando a turma fala que o vilão é o animal a pasto, ou é o pasto, a gente tem que partir por uma seguinte premissa prática, tá? De duas uma. Se a gente vai tirar do pasto, ou a gente acaba com a bovinocultura, ou a gente fecha esses bichos. Certo? Porque a gente tem que continuar produzindo comida. E não vem me falar, o Nespiano, da carne sintética, porque a carne sintética é tão poluente quanto para ser feito. Beleza? Vamos lá. Fechamos esse animal, plantamos árvore em tudo que é pasto,
Esse animal agora está fechado. Eu acabei de falar para vocês que quanto maior a quantidade de volumoso na dieta, menor é a produção de metano. E aí a gente tem um problema. Porque quando a gente fecha, o protagonismo da dieta muda. Entra grão, que aí a gente já começa a fazer o animal competir com a gente com um alimento que poderia ser nosso, e a gente diminui a eficiência do rumen dele. Ou seja, a gente vai fazer com que ele produza mais gases poluentes. Perfeito? Outro ponto importante. Se essa dieta, ela além de ter baixo volumoso, ela for mal regulada, vai ter muito alimento passando para o intestino do animal sem digestão. E aí a gente ganha um problema. Chama óxido nitroso. É um gás presente na fermentação das fezes. E esse gás ele é incrivelmente mais poluente do que o gás metano ou carbono. Tá? Então, fechar animais ou dietas riquíssimas em grãos para bovinos, ela é uma dieta mais poluente. Ela vai proporcionar isso também. É claro que, vamos lá, a gente está falando de dietas fechadas, geralmente levam um alimento volumoso nessa dieta, e esse alimento também sequestra carbono, sequestra gás poluente no momento que ele cresce. E aí, a gente precisa contabilizar isso, tá? Precisa contabilizar isso. Outro ponto importantíssimo para dietas a pasto, voltando aqui só para fazer uma finalização. Fazendas degradadas que reformam pasto, sempre utilizando a técnica de arado. Essa técnica de arado, ela libera carbono do solo, sempre. E o carbono sobe para a atmosfera. Então, quanto mais você trata do seu pasto, para menos você precisar de reforma, maior é o sequestro e o armazenamento desse carbono dentro do solo. E aí não é só efeito estufa que melhora. Não é só a parte ambiental. Carbono ele é a estrutura de qualquer planta. Quanto mais o sequestro para dentro do solo carbono, isso vai de uma planta bem enraizada, de uma planta bastante vigorosa, melhora o crescimento dessa planta. E aí todo o ciclo desse gás melhora e consequentemente a gente torna o processo produtivo pecuário um processo produtivo de sequestro e não de emissão. E essa é a parte mais importante. Então, vale também um recado para você pecuarista que reclama quando alguém fala que a pecuária ela é agente de efeito estufa e tá com o pasto rapado lá dentro da fazenda. Toma vergonha e vai melhorar seu manejo, porque dentro da sua fazenda essa premissa vale. O seu animal ele produz mais do que seu pasto consegue sequestrar. E aí sim, nesse caso, você está soltando para dentro da atmosfera gás de efeito estufa. Mas você que maneja bem seu pasto, você pode estar bem tranquilo. Você é um cara que está ajudando. E pode abrir a boca para falar em qualquer lugar. E se alguém falar que é mentira, principalmente um bando de Zé Ruela aí que fala que o animal é poluente, pode desmentir ele na hora. Você não, a sua fazenda não. A sua fazenda é uma fazenda que sequestra, mas que produz. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria falar. É um pouco de assunto polêmico, tá? Ai. O assunto é um pouco polêmico, tá? Não tem problema. Usa o espaço para comentários aí, vamos trocar uma ideia se você acha que eu tô certo, que eu tô errado. Enfim, o vídeo, no final das contas, ele tem a intenção de ser mais informativo para quem não é do ramo, para quem não é da pecuária, para quem é da pecuária sabe. E se você, e o último recado é para você também que tem pasto degradado dentro da fazenda, começa a melhorar isso. Se torna um agente dentro do processo que soma, não um agente que subtrai. Beleza? Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, mais uma vez, deixa um like, fortalece o canal, ativa o sininho das notificações e se inscreve. É bastante importante para a gente continuar
produzindo conteúdo, é bastante importante para a gente continuar entregando conteúdo de qualidade aí para vocês. Beleza? Valeu pessoal e até o próximo vídeo.